alunia. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Pastoral Social da Igreja. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vamos para mais um tema sobre a doutrina social da Igreja, o pensamento social cristão. É o tema de número 12 e que tem como foco, né, uma reflexão sobre este conjunto de encíclicas sobre essa doutrina social cristã que foi sendo elaborada nesses últimos mais de 100 anos, desde 1891. Antes, então, de entrar neste tema da reflexão sobre esse conjunto, as qualidades dessa doutrina, então, vamos mais uma vez invocar a luz de Deus sobre todos os ouvintes, sobre cada um de nós cristãos, leigos e leigas, padres juntos também, né? E somos as pessoas convocadas, chamadas a pôr em prática, a vivenciar essa doutrina social neste contexto moderno, globalizado. A oração é do Ano Nacional do Laicato. Ó Trindade Santa, amor pleno e eterno, que estabelecestes a doutrina e estabelecestes a Igreja como vossa imagem terrena, nós vos agradecemos pelos dons, carismas e vocações, ministérios e serviços que todos os membros do vosso povo realizam como igreja em saída, para o bem comum, a missão evangelizadora e a transformação social no caminho do vosso reino. Nós vos louvamos, ó Trindade Santa, pela presença e organização dos cristãos leigos e leigas no Brasil, sujeitos eclesiais, testemunhas de fé e santidade e da ação transformadora. Nós vos pedimos, ó Trindade Santa, que todos os batizados atuem como sal da terra e luz do mundo, na família, no trabalho, na política e na economia, nas ciências e nas artes, na educação, na cultura e nos meios de comunicação, na cidade e no campo, e afinal em todo o planeta, nossa casa comum. Nós vos rogamos, ó Deus uno e trino, que todos contribuam para que os cristãos leigos e leigas compreendam sua vocação e identidade, espiritualidade e missão, e atuem de forma organizada na igreja e na sociedade, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres. Nós o suplicamos, ó Trindade Santa, pela intercessão da família de Nazaré, Jesus, Maria e José, modelos para todos os cristãos. Amém. Ao entrar, então, nessa reflexão mais ampla, né, sobre a doutrina social, o que afinal é essa doutrina? O que ela nos traz de riquezas e de compreensão, né, da sociedade e do caminho a seguir para um desenvolvimento humano integrado e pleno? Eu ainda quero citar alguns documentos que, além das encíclicas sociais dos papas, nós temos outros documentos que são muito importantes, que nos foram oferecidos pela nossa igreja para a reflexão. E são documentos que não são nível universal. Por exemplo, também aqui no Brasil e na América Latina. No nível universal, temos mais um documento que não foi citado ainda aqui, que é a Evangelii Gaudium, né, que é a alegria do Evangelho, né, do Papa Francisco, que foi a sua primeira grande encíclica, né, sobre o querigma, a dimensão social da evangelização. Capítulo 4 dessa Evangelii Gaudium fala dessa dimensão social, né, da nossa fé, né, que então é importante também, além dessas encíclicas propriamente sociais, temos dimensões e temos, às vezes, capítulos dentro de outras encíclicas que também falam da dimensão social. Então, essa encíclica, dessa instrução pós-sinodal, Alegria do Evangelho, o Papa Francisco, então, diz o seguinte,
no capítulo 4, que a dimensão social da evangelização, o querigma social, o querigma cristão, possui um conteúdo inevitavelmente social. No próprio coração do Evangelho aparece a vida comunitária e o compromisso com os outros. O capítulo 4, então, desta instrução do Papa Francisco, ele mostra que a dimensão social da evangelização é fundamental e advoga a favor da inclusão social dos pobres. Os pobres não podem ser excluídos nem só ser objeto de caridade no sentido de esmola, não. É preciso criar mecanismos para a sua inclusão social. O segundo documento que eu quero citar, vou citar mais 2 ou 3 documentos, é o documento de Aparecida. Aqui na América Latina, em 2007, nós tivemos a 5ª conferência do Episcopado da América Latina e do Caribe. Nessa oportunidade, já o cardeal Jorge Bergoglio fazia parte dessa conferência e foi o chefe da equipe de redação desse documento, Aparecida. Por isso que o Papa também gosta muito de citar esse documento, porque ele tem um significado não só para a América Latina, mas para todo o mundo, pela profundidade, pelo alcance das reflexões, pela originalidade, das suas conclusões. Então, esse documento de Aparecida traz a aplicação mais recente da mensagem social cristã para a América Latina, que foram já preparados pelos documentos de Medellín, Puebla e Santo Domingo. Foram 4 outras conferências, do Rio também, foram conferências do Episcopado, que nos seus documentos sempre mostraram esta dimensão social do cristianismo, da nossa fé cristã, no contexto latino-americano. Nós ainda podemos ainda citar sobre documentos. Há outros documentos específicos da nossa igreja, no Brasil, tem vários documentos em que, em geral, as nossas documentos anuais que trazem a proposta da evangelização no Brasil, tem sempre a dimensão social bem em destaque, E por isso que é importante nós termos presente, a doutrina social cristã nesses tempos de crise, como fala também um desses documentos. No caso, é um documento de um pastor evangélico que fala também. Então, também os documentos das outras igrejas irmãs, é preciso tê-las em conta, tê-las presentes, Por exemplo, a declaração sobre a ecojustiça, a dívida ecológica, foi uma declaração oficial do Comitê Central do Conselho Mundial de Igrejas, 2009, Então, é contemporânea daquela encíclica última de Bento XVI. Bom, então agora, meus caros ouvintes, eu os convido para fazer uma breve reflexão sobre esses documentos e textos da doutrina social que nós estudamos nesses 11 momentos, nesses 11 encontros precedentes. Estamos no 12º, essa reflexão sobre a doutrina social cristã. Então, eu gostaria de acentuar, em primeiro lugar, a originalidade dessa doutrina, João Paulo II tem uma expressão muito feliz para dizer o que é essa doutrina social da igreja. Então o Papa diz o seguinte: a doutrina social da igreja não é uma terceira via entre o liberalismo e o coletivismo marxista, nem sequer uma possível alternativa a outras soluções menos radicalmente contrapostas. Ela constitui por si mesma uma categoria. É um ensinamento social, não é uma ideologia. Ela identifica valores, define princípios e interpreta a realidade, sob o ponto de vista da sua conformidade ou não com a doutrina do Evangelho, visando orientar o comportamento cristão. Alguns, por isso, chamam a doutrina social da igreja de o Evangelho social. É o nosso Evangelho trazido para o mundo da nossa realidade econômica, social e política. Portanto, não se trata de uma ideologia, porque em geral a ideologia é carregada
né, de opções, já de militâncias políticas e tal, para um lado, para o outro. Não. Essa doutrina se apresenta como uma linha de orientação para todos, seja de que opções políticas forem, porque a justiça social tem que ser praticada por todos. E também a solidariedade. A solidariedade faz parte de uma vida humana digna de ser chamada humana, integral. Tem que haver solidariedade, né? Porque situações muitas não se resolvem só com os princípios da justiça, né? A doutrina social, então, identifica esses valores, princípios e interpreta a realidade para orientar a nossa ação cristã no mundo. Então, essa é a primeira observação sobre esse conjunto chamado doutrina social, a originalidade dessa doutrina. A segunda observação é que há uma continuidade dessa doutrina desde lá o começo do Papa Leão XIII, em 1891, renovaram, até a última encíclica de Francisco sobre o meio ambiente, né? Há uma continuidade, mas há também uma evolução, sem dúvida nenhuma, né? Temos os conceitos que eram às vezes embrionários lá no começo, foram sendo ampliados e desenvolvidos, e novos conceitos foram sendo formulados, né? Dentro de uma linha de continuidade básica das grandes teses, pode-se observar uma clara evolução da doutrina social, provocada especialmente pelas mudanças que foram refletidas e assumidas pelo Concílio Vaticano II. Essa evolução se projeta em uma mudança de atitudes e metodologia analisadas mais em profundidade por um autor chamado Philip Landi, no seu livro Nosso Grande Segredo, Ensino Social da Igreja, Herança e Compromisso, que foi publicada nos Estados Unidos já em 1993 e que inspirou um dos cadernos de doutrina social da CNBB, foi publicado em 2006 pela CNBB e Paulinas, né? Ensino Social, um tesouro a valorizar. Então, eu vou agora ressaltar algumas dessas mudanças que a doutrina social da Igreja provocou, tanto, né, claro, na formulação que nós temos, por exemplo, vou citar só um conceito, né, que é a subsidiariedade, né? O Papa Leão XIII, na sua encíclica, a primeira, 1891, não falou ainda disso, né? A subsidiariedade, que o Estado, falava o Estado deve exercer a sua função, mas não falava dos diversos níveis de responsabilidade pública, né? Enquanto já Pio XI, na sua encíclica, que vamos analisar esse conceito, falava da subsidiariedade, né? Respeitar as competências de cada nível. O superior não se intrometa naquilo que lá embaixo pode ser feito, né, sem a sua intervenção. Só em caso de necessidade, então, lá, esse poder superior intervenha lá. Claro que a gente logo pensa, por exemplo, numa situação como o Rio de Janeiro. O Estado do Rio não deu mais conta de dar segurança mínima aos cidadãos, aí, em princípio, se justifica a intervenção federal. Claro, não estou dando um juízo completo, porque nem sei de todas as circunstâncias, mas, em princípio, esse critério é verdadeiro. Quando o poder local não dá conta, o seguinte nível deve fazer alguma coisa, tem que mostrar presença. Se é essa ou outra forma, isso já é uma questão mais política. Então, quais foram essas novas atitudes que aos poucos foram aparecendo e sendo formuladas nessa doutrina social? Então, primeiro, a crítica à apatia política. Tem gente que dizia assim, que a política, não me interessa, deixa isso aí com os políticos, os governos. Não, as encíclicas sempre foram muito claras que a política deve ser um serviço ao bem comum e não luta entre facções e bancada de negócios. Então, a política deve ser entendida, em primeiro lugar, como responsabilidade de todos. Nós temos que assumir a nossa condição de cidadãos conscientes, responsáveis, não só através do voto consciente, que é um momento importante, mas também de acompanhar esses políticos que nós elegemos e exercer a nossa pequena função no lugar onde nós trabalhamos, onde nós vivemos. Ter essa presença no bem comum, né? Apoiando bons projetos, favorecendo-os,
né, e colaborando naquilo que são iniciativas de solidariedade, né? Isso é importante. Então, nada de apatia política. Essa é uma das grandes linhas desse pensamento social. Segundo, um compromisso com a humanização da vida. Encíclicas sociais olham para esse lado, né? O trabalho humano deve ser considerado no seu valor fundamental de valorizar a pessoa e fonte de geração de riqueza. Então, e esse trabalho deve ser humanizado, deve ser feito com dignidade, com respeito e tendo a devida e justa remuneração e segurança também, né? Então, também, por isso, todas as dimensões sociais do trabalho humano, né? Terceiro, também acompanha todas essas encíclicas o compromisso com a justiça, né? Com os direitos das pessoas e com os direitos da comunidade, da sociedade e dos povos. Há um desenvolvimento com justiça e solidariedade. Então, o compromisso com a justiça é uma linha constante em toda a doutrina social. E uma quarta parte, um quarto ponto da encíclica, que são constantes, né, das encíclicas sociais, é a opção pelos excluídos, os fragilizados, aqueles que foram deixados à margem, por uma razão ou outra, né? Eu citava antes dos que foram escravizados, ou as novas escravidões que estão surgindo por aí. Nós temos no Brasil formas de trabalho semelhantes à de escravidão. E está havendo toda uma legislação no Brasil. Quiseram enfraquecer essa legislação, graças a Deus, o governo teve que recuar devido à pressão que houve. Não mesmo, vamos atrás, tem que haver a fiscalização em cima dessas fazendas lá nos interiores, onde muitas vezes as pessoas eram submetidas a trabalhos de forma degradante, né? Longe das suas famílias e com habitações indignas, com alojamentos indignos e trabalhando excessivamente, e muitas vezes nem sequer com carteira assinada. E já chegavam lá com dívida, porque eram transportados para lá por conta do patrão, e agora primeiro paga a tua dívida, né? A pessoa ficava escravidão por dívida, né? Isso é coisa horrível. Não é assim. Então, é preciso, diz o Papa, e também Puebla, né, seu documento, descobrir Cristo no rosto dos pobres. Cada coisa que você faz de bem ao irmão, é a Cristo que tu faz. E o mal que você faz foi, não o fizeste ao próprio Cristo, o mal você fez ao próximo, né? E não é, e isto Deus vai por isso você será julgado. Segundo, então, mudanças de atitudes, né? Foram essas aí: superação da apatia, busca de uma humanização, compromisso com a justiça e o cuidado com os mais fragilizados. A mudança de metodologia é uma outra dimensão, né? Essa doutrina social também houve mudanças no modo de ver essas questões sociais, né? Decorrente de uma nova visão, tanto social, as novas teorias sociais, e uma nova visão teológica, chamada a teologia política, né? A teologia que tomava em conta essa realidade. João Batista Metz, por exemplo, criou, e a teologia da libertação, a boa teologia da libertação, de que fala João Paulo II, porque existe uma outra que é meio exagerada, mas a boa teologia da libertação deve levar a essa libertação plena e integral de todas as pessoas, né? Então, mudança de metodologia. Primeira coisa, nesta visão nova da doutrina social da igreja, a igreja é vista como povo de Deus e não uma hierarquia apenas, lá papas e bispos falando. O papa fala, os bispos falam, mas sempre ouvindo primeiro o povo, expressando nos seus documentos aquilo que já é prática das comunidades cristãs em muitos lugares. Isso aconteceu muito nessa doutrina social, né? O papel ativo das comunidades cristãs, tanto na formulação como nos desdobramentos históricos da doutrina social, né? A 80ª Veniens, nessa encíclica sobre os 80 anos, que renovaram, no capítulo 4, no número 4, fala dessa dimensão ativa das comunidades cristãs. Elas devem formular aplicação prática, tendo em conta a realidade que lá vive, desses grandes princípios da doutrina social, né? Como é que tu vai aplicar? Tem que analisar a sua realidade, procurar realmente aí ver os desdobramentos históricos dessa doutrina para o seu contexto.
A segunda mudança de metodologia, né, consiste em considerar os sinais dos tempos, né, como lugares em que Deus se revela, né. Nós temos situações hoje novas e que nos apelam, né? Por exemplo, que o Papa Francisco tanto nos fala, os migrantes. Nós temos hoje uma onda de migrantes no mundo inteiro, impressionante. Temos as migrações forçadas por guerras e violência. Temos as migrações também chamadas ecológicas, o meio ambiente que está sendo degradado, a pessoa não tem mais como viver. Desertificou aquela região da África, ou não sei de onde. Até no Brasil já temos regiões meio desertificadas, né? Então, como é que o povo pode sobreviver lá? Então, nossa histórica migração dos nordestinos para São Paulo, né? Nós temos aí um exemplo de migrações, dessas migrações forçadas e motivadas pela degradação do meio ambiente e da pobreza, né? Uma segunda... a primeira coisa, então, foi a igreja como povo de Deus. Segunda, os sinais dos tempos. Uma terceira mudança de metodologia foi tomar em conta o movimento de distanciamento da estreita ligação entre lei natural e uma maior afinidade com as escrituras, antropologia humana e visão de fé. Interpretando isso aí, traduzindo. Antigamente, nas primeiras encíclicas, se falava muito da lei natural. Existe uma lei natural, que nós temos que descobrir qual é essa lei natural e procurar entendê-la e vivê-la na prática, né? Então, tá certo, existe uma lei natural, né, que as pessoas têm tais e tais qualidades e devem ser valorizadas nisso. Mas nós, além de olhar para a lei natural, por exemplo, a justiça é uma coisa que está dentro da natureza humana. Tu não pode praticar injustiça com os outros. Mas existe uma outra dimensão que é a lei divina, que são as escrituras. Jesus nos ensinou a superar essas próprias realidades que às vezes nós vemos aí. Uma pessoa que é marginalizada, a pessoa que sofre, a pessoa que, por exemplo, eram excluídas, o Cristo então reintegrava dentro da sociedade. Então significa algo mais do que simplesmente aplicar normas de justiça e dizer assim, você se vire, não, você não vai ficar só nisso, vamos te dar a chance, né, de uma inclusão que você não tinha antes. A antropologia humana inclui a dimensão da fé, né, e aí está o primado do amor, né, o amor como coração da virtude da justiça. A justiça praticada sem amor, ela acaba às vezes tornando-se muito dura e tornando-se injusta, né? Ela não acaba atendendo todas as dimensões da justiça. Ainda uma outra dimensão desta doutrina é a orientação para o planejamento da ação social e política, né? Nós não podemos ficar só em grandes princípios, né? A importância de que as ações para a transformação da realidade sejam pensadas, planejadas, definidas em projetos e depois traduzidas na prática, né? Então, a doutrina social incentiva muito a isso, né? A sermos pessoas, né, que aprendam a planejar. Uma coisa é o espírito, que deve mover tudo em que nós vivemos. A doutrina social é importante, mas ela também incentiva a nós procurarmos soluções técnicas adequadas, né? E, por fim, do crescimento para a sustentabilidade. Nós não podemos apenas pensar, né, no crescimento puro e simples. Nós queremos crescer sempre mais, mas queremos também, né, dar sustentabilidade, né? Não adianta nós acumularmos sempre mais riquezas se a natureza vai se degradando, o meio ambiente se torna quase impossível. A China hoje está passando algumas grandes cidades, nós vemos isso aí, as pessoas andam outros com aquelas máscaras de gás, porque estão se envenenando. Então eles forçadamente tiveram que entrar, e eles estão entrando pesado numa nova dimensão de ecologia humana, né? De cuidar do meio ambiente, de trocar as energias essas que produzem energias fósseis, por energias limpas, né? Porque senão você acaba matando muitas pessoas, né? E então tudo isso, então, nós poderíamos resumir, né, num conceito, né, de que é a doutrina social da igreja, que falamos já tanto aí, né? Então, a doutrina social, como está num dos documentos, ela busca oferecer o quê? Princípios de reflexão.
A gente pensar bem essas realidades à luz da fé. Critérios de julgamento. O que me leva a dizer isso está bom, isso está ruim? E o que não está bom é que aquilo que não conduz ao bem comum, que não valoriza as pessoas, que só valoriza o capital, por exemplo. E diretrizes de ação. A partir disso, a doutrina social nos propõe diretrizes de ação. Então, doutrina social são princípios de reflexão, critérios de julgamento e diretrizes de ação para de onde partir para promover um humanismo cristão integral e solidário. Isso é a doutrina social. Nós queremos uma sociedade onde domina o humanismo cristão integral e solidário. Tal doutrina possui uma profunda unidade que provém da fé, é uma salvação integral, da esperança é uma justiça plena, da caridade que torna todas as pessoas verdadeiramente irmãos em Cristo. Nós lembramos isso na atual campanha da fraternidade. Vós todos sois irmãos. Então ninguém pode ser excluído dessa fraternidade universal, o que é um grande desafio. Por fim, então, a igreja, com a sua doutrina, não entra nas questões técnicas, e não institui e nem propõe sistemas ou modelos de organização social, para dizer que tem que ser esse ou aquele o sistema. Isso não faz parte da missão da igreja, que Cristo lhe confiou, de ser partidária. A igreja não é partidária. Ela propõe esses grandes princípios, critérios de julgamento e diretrizes de ação que se afinam com a nossa fé, com a justiça e com a caridade e a solidariedade. Então é isso aí. E eu vou terminar, então, como sempre, com uma frase do Papa Francisco. Nosso Papa tem nos brindado com tantas coisas boas nesta sua encíclica sobre o meio ambiente. Nós vamos ler, então, a encíclica sobre a habitação para todos, que é um critério muito importante, número 157 da Laudato Si. Então, fala que para uma verdadeira ecologia humana, nós temos que olhar 152, que as pessoas têm uma moradia digna. Meu Deus do céu, olha, se a gente olha bem tantas favelas, tantas situações de habitações precárias, onde não há um mínimo de condições de dignidade. Então, diz o Papa, a falta de habitação é um grave problema também ecológico, em muitas partes do mundo, tanto em áreas rurais como nas grandes cidades. A propriedade da casa, que alguém possa finalmente conseguir uma pequena habitação, ou então, pelo menos um bom apartamento alugado, tem muita importância para a dignidade das pessoas e o desenvolvimento das famílias. Trata-se de uma questão central de ecologia humana. Vejam só, ter uma moradia digna. Se num lugar concreto já se desenvolvem aglomerados caóticos de casas precárias, trata-se primariamente de urbanizar esses bairros, não de erradicar e expulsar seus habitantes. Vejam, isso também é outra coisa importante, Pobres parece que são sempre alijados para mais longe, porque aí tem que surgir um grande espigão, Não é isso, não. Então, o Papa Francisco, nesse ponto também nos é muito atual. Então, aqui deixo essa mensagem do Papa Francisco e essa reflexão sobre a doutrina social cristã, como esse grande tesouro, às vezes mal conhecido, e que, se aplicado, ajudaria para um desenvolvimento cada vez mais humano e solidário do nosso mundo. Que Deus abençoe a todos. Luz na frente, paz na guia, Deus que alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.